Olá, amantes da história! Olá, amantes do cristianismo! O programa de hoje está muito especial. Nós vamos falar sobre a formação dos estados pontifícios. Nunca ouviu falar? Nunca ouviu falar sobre os territórios da igreja? Pois é sobre isso que nós vamos falar. Até 1870, a igreja teve um vasto território dentro da Itália, pegando toda a área central e nordeste da Itália. Hoje o que resta é apenas o pequeno Estado do Vaticano, criado em 1929, com 44 hectares. Mas sem demora, solta a vinheta! Ah, como é bom tê-los e tê-las aqui nesse canal de formação sobre história e sobre o cristianismo. Como eu disse na introdução do nosso programa, hoje nós vamos falar sobre a formação dos estados pontifícios, conhecido também como território da igreja, o patrimônio de São Pedro. Esse território da igreja, que ficava aí no centro-nordeste da Itália, vocês estão vendo aí no mapa, ele foi constituído a partir do ano de 756 e vai durar até 1870. Vejam bem, mais de 1000 anos a igreja deteve um grande território no centro e no nordeste da Itália. Mas quando começou a aquisição desses territórios? É importante observar que quando a igreja nasceu no século I, a grande parte dos cristãos era de pessoas simples, pobres e quase todas excluídas da sociedade. A igreja se organizou, comprou os seus territórios, os seus patrimônios, mas nada que chamasse a atenção do Império Romano. Século II e século III, nós já vamos ter registros aí dessas posses da igreja. No século IV, nós vamos perceber aí a primeira doação imperial, Constantino doando o Palácio de Latrão para a igreja e outras doações. A igreja no século IV, com Teodósio no final do século IV, tornou-se a religião oficial do Império. O Constantino já favoreceu a igreja em muitos setores, ele inclusive deu liberdade de culto aos cristãos, mas foi o Teodósio que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano no ano aí de 380. Mas os territórios da igreja, eles só serão mesmo conquistados no século VIII. Como isso aconteceu? Os grandes responsáveis por essa doação foram os francos. Precisamos conhecer um pouco esses francos para entender o processo dessa doação para a igreja. Os francos eram aí um dos povos germânicos que começam a ocupar aí a região que hoje é a França a partir do século V. Junto com os francos, vários outros povos germânicos adentraram dentro do antigo Império Romano do Ocidente, possivelmente atrás de melhores terras cultiváveis. Esses germânicos, eles vão se espalhar em vários locais do Império Romano, sendo que os francos vão ficar nessa região que vocês estão vendo no mapa, a região aí que hoje é a França. Até o nome da França é justamente derivada dos francos. A Itália, nesse momento, ela está ocupada, no século VIII, ela está ocupada pelos lombardos, que também é um povo germânico. Vocês estão vendo no mapa aí, em cor amarela, os territórios dominados pelos lombardos. A Itália ainda estava ocupada em parte pelos bizantinos, pelo Império Cristão do Oriente, chamado Império Bizantino, com sede em Constantinopla. Na verdade, desde a queda do Império Romano do Ocidente, o Império Bizantino se tornou responsável por essa área, tentando reconquistar aquelas terras que pertenciam ao Império Romano do Ocidente, antes da queda para os germânicos. Então a Itália, um pedaço da Itália, está na mão do Império Bizantino. A igreja, temendo aí a invasão lombarda à cidade de Roma, principalmente através do rei chamado Astolfo, a igreja vai solicitar ajuda aos francos. Aí vem a pergunta, por que a igreja solicitou ajuda aos francos e não aos bizantinos? Primeiro que os francos já haviam expulsado os muçulmanos da região que hoje é a França
no ano de 732, na Batalha de Poitiers, expulsou os muçulmanos, fazendo esses muçulmanos recuarem para a Espanha. Então a igreja percebeu a força militar desses francos. Segundo que esses francos, no processo de ocupação do Império Romano, não havia se convertido a nenhuma religião fora do cristianismo, porque já existia nesse momento um cristianismo herético, vamos dizer assim, chamado ariano, em que dizia que Jesus não era Deus. Boa parte dos germânicos se converteram a esse arianismo. Os francos germânicos ainda não havia convertido para esse grupo, o que facilitava o diálogo com a igreja. E terceiro, a igreja ela mantém-se uma distância do Império Bizantino, porque ela vê esse Império Bizantino como uma ameaça aos próprios poderes dessa igreja, porque Constantinopla era considerada a segunda igreja de importância no mundo cristão, e a igreja romana não queria perder o seu espaço, e sem contar também que havia um distanciamento cultural e eclesiástico entre as igrejas do Ocidente e a igreja do Oriente. Nesse momento, portanto, a igreja prefere chamar aí os francos. Um outro ponto importante é que no Império Bizantino, nesse momento, está acontecendo uma batalha civil chamada aí iconoclasmo, onde as imagens cristãs estavam sendo destruídas com uma espécie de heresia. A igreja romana não aceitava essa política e foi se distanciando aí do Império Bizantino. Ou seja, os bizantinos são personas não gratas dentro do Império Romano. Então os romanos, o Papa, aí nesse momento o Papa Estevão II, vai solicitar ajuda do rei chamado Pepino o Breve, breve porque ele era pequeno, para que ele ajude a expulsar os lombardos do território ali próximo de Roma. É interessante observar que a igreja já havia coroado o Pepino como rei dos francos no ano de 751, o que favoreceu a aproximação entre o reino franco e também a igreja. O Pepino vai em socorro do Papa Estevão II, expulsa ali o rei Astolfo, que prometeu inclusive entregar o exarcado de Ravenna para a igreja, o que não cumpriu, fazendo com que a igreja novamente solicitasse a ajuda aí do Pepino para expulsar novamente o Astolfo, que nesse momento está sitiando a cidade de Roma, e aí foi feito. E o Astolfo foi vencido, e aí esses territórios foram entregues para a igreja. Quais os territórios foram entregues para a igreja? Vocês estão vendo aí no mapinha. O exarcado de Ravenna, o ducado chamado de Pentápole, que são 5 grandes bispados, Rímini, Pesaro, Fano, Senigália e também Ancona. Esses territórios foram entregues para a igreja e vão constituir, então, a partir desse ano de 756, os famosos territórios da igreja. Então esse território foi formado a partir dessa doação do rei chamado Pepino Breve, que era o rei dos francos. Esse Pepino é importante para a gente entender a história. Ele é filho de um homem chamado Carlos Martel, que foi o que expulsou os muçulmanos, e ele será pai do grande Carlos Magno, o maior imperador cristão de todos os tempos. Só para que a gente tenha um pouco a noção dessa importância dos francos para o território da igreja. Aqui os francos são importantes por vários motivos. Eles ajudam a igreja na expulsão desses muçulmanos, eles ajudam a igreja expulsando os lombardos, e eles também serão aliados da igreja nesse embate que a igreja terá com os bizantinos. Os francos foram os grandes parceiros da igreja, principalmente até o século IX da história do cristianismo medieval. Aí vocês estão vendo a figura do Pepino Breve, que foi aí o chamado primeiro rei carolíngio, da família dos carolíngios. Antes dessa família, quem governou a França foram os merovingios, que já desde o século V havia alianças com a igreja através de um rei chamado Clovis. Clovis foi um rei merovingio que já se aproximou da igreja, ou seja, os francos desde o século V são parceiros da igreja, o que está reforçando agora nessa figura do Pepino, e vai ser mais reforçado ainda com o filho dele chamado Carlos Magno. A igreja, inclusive, vai depois coroar o Carlos Magno no dia 25 de dezembro de 800 como imperador do Sacro Império Romano. Então Carlos Magno será coroado pelo Papa como imperador do Sacro Império Romano, tentando resgatar aquela antiga ideia de um Império Romano do Ocidente. Um dado importante que a gente saiba nesse momento é que a igreja não
vai aceitar simplesmente a ideia ou a tese de que o Pepino doou essas terras para a igreja. O que a igreja vai reafirmar é que essas terras já pertenciam à igreja através de uma antiga doação de Constantino. Então foi forjado, foi falsificado um documento chamado Doação de Constantino, e nesse documento rezava que o Constantino, no ano de 315, havia reafirmado a sua fé no cristianismo e havia dito que estava com lepra, e o Papa Silvestre I havia curado ele dessa lepra, e o Constantino, em agradecimento, doou vários territórios para a igreja, desde aí no Oriente e também no Ocidente, inclusive igrejas históricas como a Igreja de Jerusalém, Igreja de Antioquia, Igreja de Alexandria, Igreja de Constantinopla, Latrão, São Paulo fora dos muros, a de São Pedro, todas foram doadas pelo Constantino para a igreja, segundo esse documento. Além disso, foram doadas terras na Judéia, Grécia, Trácia, Ásia Menor e também na Itália, lógico. E o Papa, inclusive, poderia transformar sacerdotes em senadores com o mesmo poder de senadores. Isso dizia esse documento, que é, de novo, um documento que foi falsificado. Essa falsificação possivelmente é do século IX. E ela encontra numa série de documentos falsificados, chamado Decretais do Pseudo Isidoro do século IX. E depois ela foi encontrado também, esse documento chamado Doação de Constantino, também no decreto do Graciani, um jurista do século XII. Portanto, um documento falsificado para dizer que o Pepino não deu as terras para a igreja, mas que o Pepino, na verdade, ele devolveu essas terras que eram da igreja. Logicamente que o Pepino não aceitou essa história, e para os reinos francos, essas doações determinavam então uma certa submissão da igreja aos francos. Depois, essas doações do Pepino serão confirmadas num outro documento, esse documento do século X, chamado Privilegium Otanianum, que era justamente um diploma, um documento do imperador, agora germânico, chamado Otton I, que a igreja coroou no ano de 962. O Papa, então, vai coroar esse Otão como imperador do Sacro Império Romano, agora germânico. Tá? O império não está mais na França, está agora na Germânia. E aí, em troca, o Otão vai reconhecer que essas terras que o Pepino havia doado para a igreja, elas continuam na mão da igreja e são confirmadas por esse documento. Portanto, esses territórios da igreja doados pelo Pepino, confirmados depois pelo Carlos Magno, filho do Pepino, pelo neto do Pepino, chamado Luís Piedoso, e depois também pelo Sacro Império Romano Germânico, no século X, através do Otão I. O Papa ele se torna o grande líder desses estados. Ele não é rei, mas é um chefe de estado que negocia com reis, príncipes, e aos poucos o Papa, que era apenas um bispo de Roma, passará também a ser um senhor de terras. E isso permite ao Papa negociar, ter vassalos, né, guerreiros que lutem defendendo os territórios da igreja, e vai fazer da igreja uma grande potência no mundo medieval. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esses territórios da igreja eles vão cair em 1870, quando a Itália vai se formar, quando a República Italiana for se formar. Então vai haver um processo de unificação pelos liberais, vindo do norte e do sul. Do sul vem um homem que nós conhecemos bastante, né? Porque ele fez uma incursão aqui também no Brasil. E então a Itália vai se unificar e vai tomando os territórios da igreja. E ao tomar esses territórios da igreja, o último bastião que segura o Papa ainda vai ser o território de Roma, que será invadido dia 20 de setembro de 1870. O nome do homem que ajuda na unificação que veio para o Brasil é o Garibaldi, né? Então nós conhecemos bastante porque ele também fez essa incursão no Brasil. E do norte vem da região de Veneza, vem aí os unificadores. Então se forma em 1870 a República Italiana, e a igreja perdeu todos os seus territórios. A igreja só terá a devolução desses territórios num acordo que o Papa Pio XI, melhor dizendo, Papa Pio XI fará com Mussolini, e aí vai se devolver um pequeno território de 44 hectares no centro da Itália, chamado Vaticano. É o famoso Tratado de Latrão de 1929, em que esses territórios então serão devolvidos
para a igreja. Na verdade, 40 hectares daqueles antigos territórios dentro de Roma serão devolvidos para a igreja, naquilo conhecido como Tratado de Latrão e a formação do Estado do Vaticano. O Vaticano chama Vaticano porque a colina que ali está a igreja de São Pedro chama Colina Vaticana. Gostou do nosso vídeo? Transmita para mais pessoas, curta, compartilhe, aquelas coisas que você já sabe, aperta o sininho para que a gente possa crescer o canal e outras pessoas terem acesso a essas formações. Até o próximo programa aqui no seu canal História e Cristianismo.